Bom dia. Meus queridos irmãos de Deus, hoje é o primeiro domingo em que estamos reunidos na igreja, né? Na Igreja Batista Lindóia, Curitiba, igreja pastoreada pelo nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, nosso amado pastor, Ilquias Paim. E nós louvamos a Deus pelos irmãos, e é muito bom vê-los nesse primeiro domingo, né? Eu espero que todos vocês tenham passado um final de ano agradável, abençoado com suas famílias. Eu não viajei, fiquei em casa, não pude vir aqui porque eu tinha visitantes em casa e estavam conosco, de forma que eles queriam também romper o ano novo numa igreja, romper o ano novo. Então, eu tive que ir para outra igreja que ia romper o ano. O culto aqui às 7 horas, eu fui romper o ano em outra igreja batista. Fui à primeira igreja batista, rompi o ano novo lá. Mas eu sei que para vocês todos foi uma bênção. Muitos viajaram nesse período com suas famílias, e isso é muito importante. E o nosso desejo, o nosso auguro, é que esse ano seja um ano profundamente frutuoso, auspicioso, feliz, que os seus sonhos, projetos de vida, ideais, Deus torne fatualidade, possa se tornar execuível, factível, realizável na sua vida. A palavra de Deus diz, em Salmos 37, versículos 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se você se agradar de Deus, o Senhor vai se agradar de você e realizar os seus projetos, suas aspirações, seus ideais. Meus amados de Deus, a lição de hoje, o assunto da lição, é um assunto muito importante, muito importante. Vocês lembram que nós já havíamos estudado no final do ano passado, no último trimestre, estudamos os livros de Ezequiel, Daniel e também Ezequiel, Daniel e Jeremias. E desta feita nós vamos estudar os livros de Josué, Juízes e Ruth. São os primeiros livros chamados livros históricos. Na nossa versão, naturalmente isso é na versão que nós utilizamos, né? Então eles dividem os livros nos livros da lei, chamado Pentateuco, né? Os livros históricos, que são 12 livros, né? Então, e temos os livros poéticos, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e os livros dos profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12. Naturalmente, esta é a compreensão protestante. A compreensão judaica é outra, né? Então, eles veem a Bíblia de forma diferente na sua distribuição. Então, de fato, para o judaísmo, o livro de Josué é um livro profético. Os livros proféticos começam com Josué, né? Na Mishnah é a Bíblia judaica, né? Torá é o Pentateuco, Mishnah, todo o Antigo Testamento. Então, na Mishnah, na Bíblia judaica, é diferente a separação dos livros, a divisão dos livros. Então, o tema que a lição trouxe, eu não recebi a lição, mas eu li a lição, né? Eu não recebi a lição, mas eu pedi, e o Everton mandou para mim. Então, eu estive lendo e fiz o resumo da lição. Então, o tema deste trimestre será a conquista de Canaã, terra da promessa. E os livros que serão abordados, serão estudados em Josué, Juízes e Ruth. Portanto, a primeira lição de hoje trata sobre o desafio à liderança. Não da liderança, o desafio à liderança craseada. O desafio para a liderança. Portanto, vamos estudar o livro de Josué. Vocês lembram que a palavra Josué, é bom explicar essas coisas a cada um de nós, né? É bom sempre lembrar e relembrar, porque eu sei que vocês, nem todo mundo teve a oportunidade de estudar teologia, então fazer bacharel em teologia ou vai fazer curso de teologia. Mas Josué é a palavra hebraica Yeshua. Vocês sabiam que Jesus tinha o mesmo nome de Josué? O nome de Jesus era Josué. Jesus é a versão grega do nome dele. Mas o anjo disse para Maria, que não era Maria, era Miriam. O nome de Maria é o nome de Miriam na tradução em português. Maria é um nome latinizado, né? A versão latina, do latim. Jerônimo, no ano 300, latinizou os nomes. Então, Jesus é o nome já do latim.
em grego, Jesus. Mas quando o anjo Gabriel falou para Maria, que não era Maria, era Miriam, Maria tinha o mesmo nome da irmã de Moisés. Então falou para ela e disse, olha, o nome da criança será Yeshua. Yeshua significa salvação. Era o mesmo nome de Josué. Então é muito bom, é muito importante entender isso, tá bom? Por isso que disse, o nome dele será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 18. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Yeshua. Josué capítulo 1. Nós vamos abrir a palavra de Deus, porque a partir do capítulo 1, capítulo 2, é que nós vamos abordar algumas lições que eu creio que serão muito relevantes para a nossa classe e para as nossas vidas, de forma particularizante, né? Josué capítulo 1. Vamos ler até o versículo 9, está bem? Não vamos fazer de forma alternada, porque senão vai haver detrimento para quem nos ouve, vai haver prejuízo, né? Para quem nos ouve. Eu farei a leitura, vocês acompanham a leitura aludida de Josué capítulo 1, versos 1 a 9. Esse capítulo, o introito do livro, trata justamente nesse período em que Moisés morre e Josué o substitui. E vem as palavras animadoras, confortadoras de Deus para Josué. As palavras chanceladoras, Deus chancelando a autoridade de Josué. Josué teve a autoridade porque Deus a deu. Ninguém tem autoridade própria para fazer nada. Lembra que Jesus falou isso para Pilatos. Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, o Evangelho de João diz que Jesus falou para Pilatos, nenhuma autoridade terias sobre mim, se do céu não te fosse concedido. E Pilatos ficou maravilhado, embevecido, com o que disse Jesus para ele, né? Então vamos acompanhar a leitura bíblica de Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Sucedeu depois da morte, nós vamos ler, depois vamos orar, tá bom? Depois dessa leitura. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, quem falou? O Senhor. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus, até ao Mar Grande. O Mar Grande era justamente o Mar Mediterrâneo, né? Até o Mar Grande, para o poente do sul, do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Por que ninguém vai resistir? Porque assim como Deus foi com Moisés, seria com ele. Você não tem força própria. Você não é um vencedor por si só. Hoje existe uma visão muito antropocêntrica da vida. Você tudo pode, confia em você. E tem gente que diz, eu confio na humanidade. Está perdido, a humanidade causou as 2 guerras mundiais. As grandes convulsões, revoluções sociais foram causadas pelo homem. E tem gente que diz, eu confio no homem, eu confio na humanidade. Não há confiança no homem. Por isso a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem, que faz a carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eis o segredo da verdadeira liderança. É que Deus não o deixou, não o abandonou. É porque Deus está com você. Não é porque você é um cristão, isso 2024, que você vai ser um vitorioso. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Nós vamos ver depois as lições que teremos a partir desse texto. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Lembra do Salmo 1? O justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quando seremos bem-sucedidos? Quando tivermos a nossa vida segundo o parâmetro da palavra de Deus. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar? Nosso Pai Celeste, agradecemos-te, Senhor, por estarmos reunidos aqui na igreja nesta manhã. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, o nosso pastor Euquias, os demais pastores que fazem parte do colegiado de pastores desta igreja, os irmãos que aqui vêm, se congregam, comungam juntos, te louvam, te glorificam, te enaltecem. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa a igreja de Cristo nesta manhã, onde quer que se reúna, seja num grande templo, numa grande catedral, ou se mesmo na região da Amazônia, debaixo de uma árvore, às margens de um rio, onde estiver o teu povo reunido, 2 ou 3 em teu nome, asperge e derrama ali a tua graça, a tua bênção, a tua unção. Senhor, fala o coração de cada um de nós, dá-nos o coração receptivo à tua voz, de forma que a tua palavra encontre no nosso coração eco, guarida e ressonância em cada vida, que a tua palavra encontre no nosso coração solo fértil e fecundo, e possa produzir frutos para a glória de Deus. Essa é a nossa oração sincera e pia, com temor e tremor, em o nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém. Meus queridos de Deus, meus amados de Deus, então nós vamos abordar esse assunto de hoje, que é um assunto muito importante. Fiz o próprio esboço da lição, então vamos refletir. O primeiro tópico da lição, o tema da lição é o desafio, é BD1, o desafio à liderança. Primeira coisa, Deus é que levanta líderes. É importante entender isso. Há 2 tipos de líderes, aqueles que Deus forjou e aqueles que desejam ser líderes. A liderança não é uma coisa forçada. Há muitos livros hoje de autoajuda, e diz 9 passos para ser um líder, 12 passos para ser um bom marido. Está cheio de livros assim, pode ver na Livraria Cultura, Livraria Evangelho, qualquer um. 7 passos para ser bem sucedido. Não existe isso. As coisas não acontecem num passo de mágica. Ninguém vai ser um líder porque ele quer ser líder. O líder foi, especialmente se for um líder espiritual, ele foi forjado e preparado por Deus. É importante entender isso. É muito importante. É Deus quem busca o líder. É Deus quem prepara o líder. E muitas vezes quem quer ser líder não é. E quem não queria ser é justamente esse que Deus escolheu. Você vai lembrar da época dos juízes. O Senhor manda um homem de Deus falar para Gedeão: levanta-te, homem valente, e luta por Israel. Ele, mas eu sou o menor da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre, a mais miserável, eu sou o menor da minha família. Mas é você mesmo que Deus escolheu, Gedeão. Deus escolheu um líder, foi buscar Eude lá no Egito, e era filho de uma concubina, não era nem valorizado em Israel, era filho de uma concubina, mas Deus usou Eude para ser um grande libertador. Como é importante entender isso. É Deus que qualifica o líder, é Deus que prepara o líder. A virtude está em Deus e não na pessoa. Muitas vezes quem foi profeta não queria ser profeta, e quem foi chamado para liderar citou outros em seu lugar. Lembra quando Deus chamou Moisés? Ele disse: Senhor, não eu. Se formos lembrar, não vamos ler esses capítulos, porque o tempo não nos permite. Mas no livro de Êxodo, capítulos 3 e 4, nós temos a chamada de Moisés, para libertar o povo, para ser o emancipador, libertador do povo de Israel. Senhor, não manda eu não vou falar nada a Faraó, eu sou pesado de língua, eu sou gago. Lembra? Mandarão meu irmão é eloquente, meu irmão tem uma palavra fácil, meu irmão tem excelente verbalização, mandarão. Ele diz: não, é você mesmo, não adianta. E quando Deus chama você à liderança, nem adianta escapar como Jonas. Sabe o que significa Jonas em hebraico? Ioná significa pomba, a pombinha que voa. Ele foi justamente aquilo, ele voou para longe de Deus. Ele não queria ser profeta. Nem sempre quem Deus chama queria ser. Sabia disso? Desconfie de todo aquele que quer ser líder a todo custo. Conhece gente assim? Que quer ser líder a todo custo, às vezes ele não tem esse dom.
Mas ele está forçando o seu líder. Não. Se você for líder, Deus vai te conduzir àquilo. Deus vai te preparar. Deus vai te forjar. Não force. Como é importante entender isso. Então você vai ver nas chamadas proféticas. Deus chamou Moisés quando ele não queria ser aquele líder que Deus queria que ele fosse. Deus chamou Gideão quando ele disse: eu sou o mais pobre da minha família, sou o mais miserável da tribo de Manassés. Deus chamou Jeremias, e o que é que ele disse? Senhor, não eu sou uma criança. Jeremias tinha, os profetas, os históricos, vão dizer, os estudiosos do Antigo Testamento, vão dizer que Jeremias tinha cerca de 16, 17 anos. Daí porque ele usou a palavra hebraica para, eu sou um adolescente, Senhor. Eu como adolescente, a tradução é criança, mas a palavra melhor, eu sou um adolescente, e eu vou liderar Israel como profeta. Mas Deus, o que é que ele disse? É você mesmo. Nem adianta. Não fuja. Eu serei contigo. Para plantares reino e arrancares reinos. E sempre quando Deus chama, você vai perceber uma coisa. Sempre quando Deus chama, Deus dá sinais do seu chamamento. Deus dá sinais chancelando aquela vocação para a liderança. Vamos ver alguns exemplos? Profeta Moisés. Para mostrar que Deus o havia chamado, o Senhor disse: Moisés, lança o teu cajado ao chão. E ele jogou. O que é que aconteceu? Tornou-se uma mamba negra. Estou brincando com você, a mamba negra é a cobra mais, quem conhece, a mamba negra é a cobra mais venenosa do mundo. A mamba negra, porque quando a boquinha dela é totalmente preta, né, quando ela abre. Então ela é perigosíssima, essa mamba negra africana. Mordeu, morreu. Então, se alguém vê uma mamba negra no safari, corra. Então, e a cobra também mais rápida do mundo, a mamba negra. Então, mas o que acontece? Tornou-se uma mamba negra. Mas lá, a Bíblia não diz, eu que estou dizendo que era mamba negra. Então, mas tornou-se uma serpente. E o texto diz que Moisés fugia dela. E o Senhor disse: pega pela cauda. E ele a pegou e era novamente o seu cajado. Um sinal de que Deus o havia chamado para ser líder. Outro: põe a tua mão. Não, foi antes da sarça, foi logo depois da sarça. Meu querido Júnior. Mas muito obrigado pela ajuda, Júnior. Isso é uma bênção de Deus. Ele mandou colocar a mão no peito. Coloca a tua mão no peito. Ele a colocou. Quando tirou, a sua mão estava leprosa. Ele estava com mal de Hansen. Ninguém chama alguém de leproso hoje, né? As palavras, a gente tem que ter muito cuidado. Hoje, a gente tem que ter cuidado. É como se estivesse andando, sendo algodão entre os cristais. Você se alguém está leproso, ele vai colocar você na justiça. Qualquer palavra hoje tem que ser pensada, repensada. Mesmo eu pregando aqui, a gente tem que ter muito cuidado. Então ninguém diz: fulano é leproso, vou colocar você na justiça porque chamou de leproso. Tem que chamar que ele está com mal de Hansen. Ele está com hanseníase. Nós usamos muitas palavras chamadas eufemismo. O que é eufemismo na língua portuguesa? Ensinei português há muitos anos na universidade. Eufemismo é usar uma linguagem para atenuar o sentido dela. Muitas vezes não dizemos que alguém morreu, pode ser ofensivo. Faleceu, a gente diz: fulano partiu para a glória celeste, partiu para os tabernáculos eternos, para os campos elíseos celestiais. Até o morto fica feliz. Entendeu? Você o promoveu, ele não morreu, ele partiu para os campos elíseos celestiais, as mansões celestes. Não é verdade? Então, a gente não vai dizer que ele botou o paletó, sei lá o quê. Isso ofende. Então, por isso que nós usamos muitas vezes linguagem eufemista, né, para a situação. Então, quando Deus chamou Gideão, o que é que Deus disse? O que é que Gideão disse? Se o Senhor me chamou, eu vou colocar uma lãzinha lá fora, no deserto do Ceará. Estou tentando colocar o Gideão como se fosse um nordestino. Vou colocar, e a terra estava seca, vou colocar a lã lá fora. Se a lã estiver no dia seguinte, todo umedecido e a terra seca, árida, é porque o Senhor me chamou. E aconteceu. A lã estava encharcada e a terra seca. Isso aconteceu lá em Jacobina. A terra desse santo homem de Deus na Bahia. Terra maravilhosa. O melhor fruto de Jacobina é você, viu? O melhor fruto da Bahia. Eu não conheço muitos baianos, mas você e o pastor são os dois melhores frutos que a Bahia já deu. Então,
No dia seguinte ele disse: Senhor, eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar a minha lãzinha lá fora. Se a lã estiver totalmente árida, seca e a terra encharcada, é porque o Senhor me chamou. Aconteceu a mesma coisa. Estão vendo? Então Deus sempre dá sinais de que chamou, de que o vocacionou. Então, queridos, é Deus que levanta líderes. Por isso aqui o texto começa aqui, o Senhor dizendo a Moisés, a Josué: Moisés, meu servo, é morto. Agora, vejam bem, agora é com você. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou, que este quem? Deus. Bom dia, Jonas, eu sou amada. Que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Queridos, a palavra dispor-se aparece algumas vezes na Bíblia. Dispõe-te. O que é dispõe-te? Torna-se acessível à ação de Deus. Dispõe-te. Pouca gente se dispõe na igreja a servir. O Senhor usou essa palavra algumas vezes na Bíblia. Jeremias 18. O Senhor disse a Jeremias: dispõe-te e vai à casa do oleiro. Quando a gente se dispõe, Deus faz coisas maravilhosas. Jeremias não sabia porque Deus disse: dispõe-te. Dispõe-te, vai à igreja nesta manhã. Dispõe-te, vai àquela reunião, porque alguma coisa vai acontecer e vou lhe usar ali. Dispõe-te, vai à casa do oleiro. O que é que aconteceu? Ele foi, se dispôs. E quando chegou lá, o oleiro estava fazendo o vaso. Quem gosta de trabalhar com as mãos, né? Estava fazendo o vaso. E o vaso quebrou-se, e o oleiro fez um outro vaso. E veio a palavra do Espírito Santo ao coração dele. Assim começou o oleiro: não é Israel nas minhas mãos? Eu não posso refazer este povo? Outra pessoa que Deus disse: dispõe-te. O Senhor disse isso a um homem chamado Ananias: dispõe-te, Ananias, vai à rua direita, em Damasco, e impõe as tuas mãos sobre um jovem chamado Saulo. Senhor, eu vou nada. Esse homem é um cabra da peste, violento. Fosse nordestino, né? Violento. Ele já perseguiu muita gente. Eu não vou lá não. Vai, porque este é um vaso escolhido por mim, para entregar minhas palavras diante de reis e autoridades. Dispõe-te. Então, queridos, precisamos ter essa disposição. Por isso o Senhor diz aqui a Josué: a primeira virtude de um líder é ser um líder disponível. Dispõe-te. O líder tem que ser uma pessoa que está disposto a ser usado por Deus. Dispõe-te. Você pode perceber uma coisa? Davi, se você fosse Deus, tem filme aí, um filme chamado Deus Todo-Poderoso, que alguém vai ser Deus e faz as coisas erradas, escolhas erradas. Ele ouve a oração de todo mundo. Tem oração que ele responde, outra não responde. É um filme, é uma comédia, né? Se você fosse Deus, olhando no espectro de todo o Novo e Antigo Testamento, quem você escolhia para ser o homem segundo o coração de Deus? Possivelmente você olharia, usaria alguns crivos. Talvez alguns usariam o crivo da moralidade. Davi estaria de fora. Eu vou usar o crivo da moralidade. Tem que ser um cara perfeitíssimo, justíssimo, fidelíssimo. Não é? O outro crivo, alguém que anda sempre, ora a todo tempo. Você ia escolher Daniel. E assim por diante. Um homem de fé, você escolheu Abraão como homem segundo o coração de Deus. Mas Deus não escolheu Abraão para dizer, o único homem da Bíblia, que Deus diz: achei o homem segundo o meu coração. Essa expressão só foi usada para Davi. Mas por que Davi? Por que Deus não escolheu Abraão, pai da fé, para ser o homem segundo o seu coração? Moisés escreveu o Pentateuco, o grande legislador escreveu os 10 mandamentos, o decálogo. Guiou o povo por 40 anos. Por que Deus não escolheu Samuel, o único homem da Bíblia que foi profeta, sacerdote e juiz ao mesmo tempo, teve um tríplice ofício? Só ele, sabia? Ele é um tipo de Cristo na tipologia. Quando nós estudamos hermenêutica, tipos de Cristo são pessoas que pareceram com Cristo. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo como sacerdote. Moisés é um tipo de Cristo como profeta. E um tipo de Cristo no seu tríplice ofício é Samuel. Samuel foi profeta, sacerdote e juiz. Jesus também foi profeta, sacerdote e juiz. Mas quando você olha, Deus diz: a seu homem segundo o meu coração. Quando você vê Davi, você leu a obra
sobre Davi. Dr. Charles Swindoll, teólogo batista, muito conhecido nos Estados Unidos. Se você vê alguma obra de Charles Swindoll na cultura, em qualquer lugar, pode comprar. Charles Swindoll só escreve coisa boa. E ele escreve muitas biografias. Você lê o livro Davi, pelo Dr. Charles Swindoll, é maravilhoso. E ele vai dizer, por que Deus chamou esse líder, o homem segundo o meu coração? Porque ele era sempre disponível à voz de Deus. Você lê o Salmo 27. Como é que diz o Salmo 27? Ainda que o exército se acampe contra mim, não atemorizará o meu coração. Ainda que estoure contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Isso é Davi. Davi era corajoso. Era um homem destemido. Se Deus é comigo, olha, não tem para ninguém. Quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Colocaram o coraça dele em cima dele com quase 30 quilos de peso. Ele mandou tirar. Foi com a funda nas suas mãos. 5 cestos retirados do rio Pajeú, lá no sertão pernambucano. Entendeu? E foi lá e venceu. Então ele é homem segundo o coração de Deus, porque é um homem disponível ao agir de Deus. Então essa é uma coisa muito importante. Então é Deus prepara o líder. Primeira lição, primeiro aspecto a ser abordado, no primeiro ponto, é que Deus levanta líderes para conduzir o seu povo. É Deus que levanta. Não é o líder que se levanta. É Deus que levanta, é Deus que forja o líder. Outra coisa importante na vida do líder é que Deus é o protagonista e não o líder. O verdadeiro líder compreende que as coisas acontecem apesar dele, não é por meio dele. Você pode perceber que todo verdadeiro líder é humilde. Todo verdadeiro líder compreende que apesar dele Deus fez grandes coisas. Estávamos falando sobre Davi. Abre a Bíblia para você entender. Davi era acostumado com o poder, não era feito ao poder. Deus deu grandes vitórias a Israel. A área geográfica de Israel se alastrou muito no período de Davi. Foi um grande líder, um grande guerreiro. Mas Davi, é o que Davi diz. Davi faz uma oração, queridos, que mostra a humildade dele. Ele queria dizer, Senhor, me mostra, não deixa eu ficar com a bola cheia. Tinha um programa chamado Bola Cheia, lembra? Então é bom às vezes ficar com a bola murcha. Senhor, continua, ainda que as coisas aconteçam, muitas coisas boas comigo, não me deixa nada subir a cabeça. Achar que as coisas estão acontecendo porque eu sou bom, porque eu sou isso 2024, nada disso. Abra a Bíblia no Salmo 39, versos 3 a 7. Éder, vem aqui à frente. Se você achar, viu, Éder, o texto. Salmo 39, 3 a 7. Vem aqui à frente ler para a gente. Sim, o Éder vai ler para nós aqui. Eu vou chamando cada um de vocês quando for ler o texto. Você lê? Então tá bom. Salmo 39, versos 3 a 7. Olha que texto glorioso. Que texto maravilhoso. Aqui, verso 4 a 7, se você quiser. 4 a 7. O Senhor mostra-me o meu destino e quantos dias viverei, para que eu saiba como sou frágil. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida, e como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta riqueza em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em Ti. Amém. Muito obrigado, Eda. Está vendo? Dá-me, Senhor, a conhecer o meu fim e a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Então o verdadeiro líder compreende a sua tenuidade, a sua fragilidade. A força vem de Deus, não é dele. Salmo 18. O Senhor, olha que coisa linda. Eu amo o Davi, eu amo os salmos de Davi. Salmo 18. Eu te amo, ele usa a palavra meu e minhas 8 vezes. Eu te amo, Senhor, força minha, rocha minha, minha cidadela, meu libertador, meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Tudo é ele, é Deus, não é ele. O verdadeiro líder reconhece que Deus é o seu libertador,
sua rocha, seu escudo, sua salvação, sua força, seu baluarte. Isso é Davi. Então o verdadeiro líder, queridos, amados de Deus, o verdadeiro líder compreende que Deus é o protagonista da sua história. O que é protagonista? A pessoa que tem um papel principal naquela peça. Seja numa peça teatral, num filme, no cinema, numa novela, que não assiste novela. Especialmente se for da Globo, não assisto mesmo. Então, queridos, então Deus é o protagonista da história do verdadeiro líder, não é ele. O verdadeiro líder entende isso. Dá-me, Senhor, eu sou rei, o Senhor me deu muitas vitórias, mas dá-me a conhecer o quanto eu sou frágil. Vamos ver outro líder que reconheceu a sua fragilidade. Abra a sua Bíblia no segundo livro de Coríntios. Segundo livro aos Coríntios. Como Coríntios é livro, ou pode ser também carta, você pode dizer segunda carta aos Coríntios, segunda missiva aos Coríntios, ou segundo livro aos Coríntios. Tá bom? Abra a sua Bíblia então. Na segunda missiva de Paulo aos Coríntios. Só quem falava missiva era Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Joaquim Nabuco, segundo presidente da Academia Brasileira de Letras. Vamos ver então? Segunda missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. O que é que esse homem vai dizer? Ele vai dizer o quê? Vamos ler o texto? Capítulo 12. Segunda missiva de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. As credenciais do apóstolo São Paulo. Vejamos então, o que ele vai dizer, versículo 10. Pelo que sinto prazer, vem aqui, Júnior, vem aqui, com sua bela voz de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreira. Júnior é o nosso grande musicista aqui, nosso levita. Então, versículos 9 e 10. Deixa eu ver qual versão o senhor está. Tá bom. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Estão vendo? Mas hoje não. É vergonhoso para um líder dizer que está frágil, que adoece. Eu conheci um líder em São Paulo, de uma grande denominação, que ele pregava que o cristão nunca adoece, nunca passa necessidades, nunca passa privações, e ele adoeceu. Não disse à igreja, pediu licença de um mês, disse que estava para tratar de assuntos particulares, e foi se operar em Miami, para ninguém saber. Não. Ele não partiu naquele momento, não partiu, não. Eu não quero ser tão trágico, Jonas. Jonas não, Júnior. Mas o fato é que ele escondeu que estava doente, porque ele disse que não podia, o povo não podia saber que ele podia fragilizar-se. Que o verdadeiro líder não adoece, não passa por provações, não passa por privações, além do bem e do mal, como diz Nietzsche na sua obra Além do Bem e do Mal. O cristão não é verdade. O cristão adoece, o cristão passa por provações. O próprio Paulo diz: eu tenho experiência tanto de fartura como de fome, de escassez. Ele diz: eu de tudo já tenho experiência. Mas ele diz: tudo posso em quem? Em mim mesmo? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é Paulo. Então o verdadeiro líder compreende isso. Então o verdadeiro líder compreende que Deus é o protagonista da sua história. Que qualquer coisa que acontece em sua vida acontece porque foi ação de Deus. Isso é maravilhoso entender isso. Eu ouvi certa feita o pastor Billy Graham, várias ocasiões eu ouvi o pastor Billy Graham pregando em congressos internacionais. Ele disse que uma certa feita ele pregou numa grande conferência,
E ao descer do púlpito, alguém correu, o abraçou e disse: o senhor pregou um sermão que em toda a história da humanidade ninguém jamais pregou. Eu nunca vi uma coisa dessa. Aí o pastor Benegrão olhou para ele e disse: meu amigo, o diabo já disse para mim isso antes de você vir falar comigo. Ele falou assim, porque ele disse que ele não queria roubar a glória de Cristo. Querido, esse é um dos grandes perigos do líder. Furtar a glória de Deus. Isso é um perigo muito grande. Ele tem que entender que em qualquer situação, Deus é o protagonista da sua história, só Deus merece a glória. Você já leu Isaías 42:8? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória a outro não darei. E todo mundo que quis furtar a glória de Deus se deu mal. Nabucodonosor: não fui eu que construí a Babilônia? Quem é maior do que eu? Aí o Senhor disse: é isso mesmo, tá bom. Você vai pastar capim com jegue do Ceará. Aí ele foi comer capim com erva do campo com os animais, até que reconhecesse que o Senhor é Deus. Outro que apareceu diante do povo, e começou a falar, e o povo diz: é voz de Deus e não de homem. Ele aceitou a glória dos homens. Desceu o anjo do céu e o feriu, e ele morreu comido de bichos. Está lá, Atos capítulo 12. Herodes. Olha o perigo de furtar a glória de Deus. Não permita, hein? O diabo vai dizer para você: você é bom, está vendo como você é bom? Está vendo que você é competente? Olha como você é o capeta. Você lembra da tentação do diabo? O que é que o diabo disse para a mulher? O que é que o diabo disse para Eva? Eva disse: olha, ingenuamente foi conversar com o capeta. Não converse com o diabo, não dê trela para ele. Ela foi conversar com ele. E o diabo disse: olha, o que é que Deus disse? Ela disse: olha, Deus disse: pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode chegar lá. Disse: não é bem assim não. A história é outra, não está bem explicada. É porque Deus não quer. Sabe por que Deus proibiu? É porque vocês serão como Deus. Queridos, o que levou Eva a cair foi querer ser como Deus. O que levou nossos primeiros pais a caírem foi querer ser como Deus. Não querer ser como Deus. Reconheça seu lugar na história. E peça ao Senhor: Senhor, em tudo, dá-me a humildade de render-te glória somente a Ti. Estou com saúde? Glória a Deus. Fui vitorioso em alguma coisa? Glória a Deus. Alguma coisa aconteceu em minha vida? Glória a Deus. Eu tive um colega que ficou até bem conhecido, é claro que não vou dizer o nome dele, mas o nome dele era Reverendo Glória a Mim. O povo até brincava: Glória a Mim está na reunião do presbitério. Porque cada pregação dele, a palavra eu aparecia 60, 70, 80 vezes. Porque eu fiz isso, eu faço isso, eu, e nada de Deus, Jesus não aparecia no sermão. Aí ficou o nome Pastor Glória a Mim. Então virou até piada. Outro que nasceu no Vale do Ribeira disse: o Vale do Ribeira, pregando, já deu grandes homens para o Brasil. Fulano de tal que foi deputado federal, fulano de tal que foi senador, e este que vos fala. Já me imaginou uma coisa dessa? Tem gente assim, que acha que sem ele o mundo deixa de existir, né? Então, queridos, o verdadeiro líder, Deus se levanta. O verdadeiro líder compreende que Deus é o protagonista da sua história. O verdadeiro líder vai entender de forma muito clara que Deus honra as suas promessas. Abra a sua Bíblia. Esse texto é fascinante. Esse texto é maravilhoso, é fascinante. Abra a palavra de Deus em Josué capítulo 21, 44, 45. Você vai ver o que Josué vai dizer. Josué foi um líder de Deus porque ele entendeu que tudo que aconteceu é porque Deus honrou a sua palavra. É porque Deus honrou a sua palavra. Josué capítulo 21, versículos 44 e 45. Irmão Sidão, vem aqui à frente. Irmão Sidão ia ler antes, e eu percebi que ele ia ler. Então, mas eu gosto de ensejar a ocasião para as pessoas. Vem aqui à frente, irmão Sidão. Josué capítulo 21,
Na minha Bíblia está até aqui, versículos 44 e 45. Eu não sei qual a versão de vocês, cada um tem uma versão hoje, não tem tantas versões? 44 e 45. Sim. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde ficar de pé diante deles, mas a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Agora, o mais importante, versículo 45, lê. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que coisa maravilhosa. Quem está dizendo isso é Josué. Depois de Josué ver que Deus abriu o mar vermelho, destruiu Jericó, apesar daquelas muralhas tão grandes, destruiu todos aqueles reinos, e deu a terra da promessa a Israel. O que é que ele disse? Tudo isso aconteceu porque eu sou bom. Olha, gente, isso aconteceu porque eu estava na frente. Se eu não fosse o líder de vocês, nada disso tinha acontecido. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse, tudo isso aconteceu porque nenhuma promessa falhou. Tudo isso aconteceu porque o Senhor cumpriu a sua promessa. Você pode entender isso? Por isso tem um louvor tão belo do cantor cristão que diz, firme nas promessas, né? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Que hino glorioso, Júnior. Meu amigo, um hino desse, a gente coloca o rosto no chão. Por isso que é bom, de vez em quando, colocar um hino aí do cantor, Júnior, no nosso culto, para o povo se lembrar que a igreja é a igreja batista ainda, e a igreja que não é batistão, o povo diz, quando você começa a cantar esses hinos antigos, você é batistão. Eu não sei se tem batistão, batistinha, eu sei que não é, a igreja batista é uma das coisas que faz parte da sua história, é o cantor cristão. É uma das coisas que credencia a igreja batista. E esse hino é glorioso. Não é um hino glorioso? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Que coisa gloriosa. Firme em quem? Nas promessas de Jesus da sua vida. Então se aproprie das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vai derrubar suas promessas. Você lembra da visão que Deus deu para o profeta Jeremias? O Senhor mostrou para ele o quê? Uma amendoeira. E ele perguntou, o que é que você está vendo, meu filho? E ele disse, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Abra a sua Bíblia. Então Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus não vai deixar nenhuma promessa que ele fez ao Jonas cair por terra. Ao irmão José, a cada um de vocês, ao José ali, a cada um de vocês, Deus não vai deixar uma promessa cair por terra, porque Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. No livro de Jerê. Vamos ver o que diz então Jeremias. Coisa gloriosa. Tem texto que, mesmo sendo um cristão ortodoxo, dá vontade de dizer aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Olha aqui, versículos 11 e 12. Irmão José, vem aqui à frente com sua bela voz. De Cid Moreira, vem aqui, vem. Jeremias 1, versículos 11 e 12. Precisa ler na minha Bíblia aqui, porque já é leitura atualizada. Versos 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão José, de todo o coração. Eu quero perguntar a vocês, quando vocês leem a Bíblia, vocês refletem na Bíblia, ou lê como está lendo o jornal Correio Brasiliense, 0 Hora de Porto Alegre, a Tribuna, o jornal daqui, a Folha de São Paulo. Será que a gente lê a Bíblia só por ler? Não, a gente tem que ler meditando. O texto diz que o servo de Deus medita na sua lei dia e noite. O que é que o Senhor mostrou? Uma vara de quê? De cajueiro? De mangueira, de jaqueira? Foi isso? Não, Deus mostrou uma vara de amendoeira. Mas por quê? Porque a palavra amendoeira em hebraico significa despertadora, vigilante. Sabe qual é o símbolo do Salmo 121?
É um galho de amendoeira na teologia judaica. Conhece o Salmo 121? Não dorme, não dorme, tu guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor está à tua direita, nenhum mal te sucederá. Está lá no texto. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal. O Senhor não dorme, guarda de Israel, porque o Senhor é a nossa amendoeira. Está sempre vigilante, cuidando do seu povo. Salmo 121. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala firme para sempre, como os montes estão em redor de Jerusalém, assim o Senhor está em derredor do seu povo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Coisa gloriosa. O Senhor mostrou a Jeremias o que? Uma vara de amendoeira, para dizer o que? Jeremias, eu estarei desperto, vigilante, para cumprir as promessas da sua vida. Então o Senhor está mostrando para você hoje, nesta manhã, uma vara de amendoeira. O que é que você está vendo, Jonas? O que é que você está vendo, Éder? Júnior? Jonatas? Rodrigo? Cada um de vocês aqui. Josiel? O visitante ali, como é seu nome? Rodrigo também? Rodrigo? O que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Disseste bem. Porque eu vou velar sobre minha palavra para cumprir na sua vida. Porque o Senhor cumpre suas promessas. Por isso que Josué, depois de tudo que Deus fez, Josué disse, nenhuma palavra falhou, nenhuma palavra, não é que Deus prometeu e cumpriu 99%, não, Deus cumpriu tudo. Nenhuma palavra falhou de todas as boas palavras que o Senhor falaram à casa de Israel. Tudo que o Senhor prometeu ao Carlos lá atrás, tudo Deus cumpriu. Não é uma coisa maravilhosa? Deus cumpre promessas. Isso traz uma alegria tão grande no meu coração, sabe? Traz uma alegria muito grande. Porque a palavra de Deus vai dizer, fui moço e agora sou velho, disse Davi. Mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida das suas filhas. Quando você está preocupado, como vai ser o meu neto, se eu partir? Como vai ser a minha vida, os que ficarem? O Senhor vai cuidar. O Senhor vai zelar. O Senhor diz, a palavra de Deus diz que o Senhor age com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Até hoje o povo já é abençoado por causa de Abraão. O povo não é fluxicheiro, não. Tem uma expressão lá no Nordeste que diz, fulano não é fluxicheiro. Conhece essa frase, Jonas? Quando diz fulano não é fluxicheiro, é porque a pessoa não é muito boa, né? Ah, fulano não é fluxicheiro. Isso aparece essa expressão muito no livro, nos textos lá até textos escritos por nordestinos, né? Então Ariano Suassuna usa muito essa frase nos seus livros. Fulano não é fluxicheiro. Então o povo de Israel não é fluxicheiro. Mas Deus tem abençoado esse povo por amor a Abraão. O Senhor vai dizer que por amor a Davi, o Senhor falou a Salomão, eu vou preservar o seu reino por amor a Davi. Então por amor a Abraão, Deus tem abençoado Israel até hoje. Porque o Senhor age com misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Isso é coisa maravilhosa. Então, queridos, o verdadeiro líder sabe que foi Deus que o conduziu à liderança. O verdadeiro líder sabe que Deus é o protagonista da sua história. O verdadeiro líder sabe que tudo acontece porque Deus cumpre as suas promessas. Isso é uma coisa gloriosa, meu querido. Isso é maravilhoso. Eu fico maravilhado com as promessas de Deus. Abra a sua Bíblia. O que é que o anjo Gabriel falou para Maria? Lucas, tivemos um Natal há pouco tempo, né? O Natal aconteceu alguns dias atrás. Então, o que é que o anjo Gabriel falou? Uma das coisas gloriosas que o anjo Gabriel falou? O que é que o anjo Gabriel falou? Lucas, abre o livro, Lucas 1:37. Não, não só isso. Ele falou que ela era bendita entre as mulheres, que disse que Jesus já havia de nascer em Belém, tudo isso. Mas ele disse uma coisa gloriosa, Maria, em Lucas 1:37. Eu quero que você leia versos 7 e 8, ou 36 e 37. Lucas capítulo 1, versos 36 e 37. Vejamos o que o anjo falou. 36 e 37. E olha, ele citou que, para dizer que ele ia ficar gestando pelo Espírito Santo, disse, olha, Isabel citou um exemplo. Primeiro, citou o exemplo de Isabel. Não é só você não, que o Senhor está agindo poderosamente. A sua parente Isabel já está gestando de João Batista.
Isabel, quem está dizendo é o anjo. Vamos ler desde o 35 para você entender que o anjo Gabriel disse para Maria. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti quem? O Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, está vendo? Citando como exemplo. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Mas olha que o anjo, que coisa gloriosa, que palavra bombástica, apoteótica, gloriosa. Olha o versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha, quem disse isso? O anjo Gabriel. Ele conhece a Deus. O anjo Gabriel é aquele que assiste na presença de Deus. Gabriel veio várias vezes aqui. Gabriel veio para falar com Daniel. O anjo Gabriel falou com Daniel. O anjo Gabriel falou com Maria. Ele conhece a Deus. Ele diz: porque para o Senhor, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Isso é uma coisa gloriosa. Então o anjo de Deus confia nas promessas de Deus. Descansa nas promessas de Deus. Então isso é maravilhoso. Isto é realmente glorioso. Glorioso. Uma coisa importante: qualidade de um líder escolhido, é o segundo ponto da lição. O líder escolhido. O líder escolhido é aquele que sabe, antes de ser líder, soube servir. Não vamos ler esses textos, porque o tempo não nos permite. Já são 10, 16. Mas tem vários textos no Pentateuco que chama de Josué servidor de Moisés. Quem nunca aprendeu a ser servo, não vai aprender também a ser líder. Porque a gente acha que líder é aquele que só sabe mandar. Não é verdade, não. Líder é aquele também que soube servir. Porque essa foi a primeira coisa que Jesus falou acerca dele. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O verdadeiro líder é aquele que foi forjado também primeiro a servir. Lembra de Eliseu? Antes de ser profeta, Eliseu foi profeta auxiliar de Elias. Ele viu o exemplo de Elias, caminhou com Elias para ser um profeta. Josué caminhava com Moisés. Quando Moisés sobe ao monte, Josué vai ao monte até um certo ponto. Moisés, fique aí, meu filho. Quando eu voltar, ele volta para arraiar o sol. Quando Moisés volta, ele foi forjado para ser líder, mas ele serviu a Moisés. O texto usa várias vezes essa frase, esse refrão: Josué, servidor de Moisés. Então, o verdadeiro líder é aquele que aprendeu a ser servo. A um dado momento, colocar a toalha, lavar os pés das suas ovelhas. Não é importante entender isso. Às vezes nós vemos aquela cerimônia do lava-pés, não tem nada a ver comigo. Mas no dia a dia tem que lavar os pés uns dos outros. A Bíblia diz: em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Diz Paulo para a igreja de Filipos. Mas precisamos disso. Tem um livro maravilhoso, tem 2 livros que não foi escrito para o público cristão, para o público-alvo. Mas você vai encontrar esse livro na Livraria Cultura, em qualquer livraria boa aí. 2 livros de James Hunter: Tornando-se um líder servidor e O Monge e o Executivo. Alguém já leu esses 2 livros? O Monge e o Executivo. É livro para executivos aí de empresas. O Monge e o Executivo. O outro livro dele, de James Hunter, é Tornando-se um líder servidor. Ele vai dizer que o verdadeiro líder é aquele que sabe às vezes ficar no lugar do empregado. Não só ficar como patrão, mas entender o empregado muitas vezes. Aquele que só sabe gritar com o empregado não é líder. Quem sabe que o empregado não está bem naquele dia? Não está produzindo porque as coisas não estão bem em casa. A mulher está doente. O filho está no hospital, na UTI, e você está querendo que ele esteja produzindo loucamente naquele dia? Você tem que entender as situações, as conjunturas. O verdadeiro líder é aquele que serve, é aquele que participa da cerimônia do lava-pés. Então, o verdadeiro líder é aquele que aprendeu também a ser servo. O verdadeiro líder é aquele que usa a palavra de Deus como parâmetro. Você vai ver no livro de Josué. O Senhor disse para Josué: você vai liderar o povo, mas não se afaste da palavra nem para a direita nem para a esquerda, então serás bem sucedido.
Paulo vai dizer para Timóteo. Paulo vai aconselhar a Timóteo. Paulo está preso. Escreve sua segunda carta a Timóteo. E ele fala para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, segundo Timóteo 2,15. Saiba manejar a palavra da verdade. A Bíblia é a ferramenta do verdadeiro líder. Então tem que usar a palavra da verdade. Saber manejar bem a palavra da verdade. Não se envergonhar. Então o verdadeiro líder é aquele que aprendeu a ser servo, é aquele que usa a palavra de Deus como parâmetro. E é aquele que vive sempre sob a dependência de Deus. É maravilhoso entender isso. Eu quero que você leia comigo esse texto maravilhoso. Você vai entender porque Moisés foi um grande líder. Moisés também foi um grande líder porque ele aprendeu a teologia da dependência. Esse texto é glorioso. Êxodo, vamos terminar com esse texto. Êxodo 33, 14 e 15. Vamos ler esse texto da palavra de Deus? Êxodo capítulo 33, versículos 14 e 15. Segundo livro da Bíblia, Êxodo. Eu não chamei nenhuma mulher, né? Quer vir aqui, Mandaria? Pode vir? Pode ler para nós? Êxodo capítulo 33, encontrou? Versículos 14 e 15. Lê para nós. Dá para ler ou quer que eu segure? O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Muito obrigado. Estão vendo? O Senhor falou para ele: eu vou com vocês. Eu vou levar vocês pelo deserto. Moisés disse: se o Senhor não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Isso é dependência. Você entende isso? Se o Senhor não for com você, você não vai a lugar nenhum. Nada vai dar certo. Tem um louvor que a turma canta e diz: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo se Deus for o guia da sua vida. For o timoneiro do barquinho da sua história. Vai levar o seu barquinho ao porto da bem-aventurança. Deixa Deus ser o timoneiro. Como é maravilhoso entender isso. Por isso aquele louvor dizia sempre: põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia, põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Lembra? Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar, põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe teu futuro, põe tua família, põe tudo nas mãos de Deus que acalma o mar. Então, sua vida vai dar certo quando a mão do Senhor da Galileia estiver dirigindo a sua vida, norteando a sua história. Vamos orar. Pai Celeste, agradecemos pela lição maravilhosa desta manhã. Maravilhosa não porque eu ensinei, maravilhosa porque a tua palavra em si é maravilhosa. Tua palavra é contagiante, tua palavra mexe com a nossa alma, tua palavra nos conduz, tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigado, Senhor, por tua gloriosa, bendita e inerrante palavra. Ajuda cada um de nós, Senhor, a sermos os líderes segundo o coração de Deus. Nós oramos, Senhor, rogando a tua bênção para aqueles que estão nos escutando, através dos recursos da mídia, para aqueles que estão aqui na igreja, que nós tenhamos um dia aprazível na tua presença, um domingo abençoado, em comunhão com o nosso Deus, em comunhão uns com os outros. É o que nós pedimos, mercê de Deus, no nome bendito, meigo e sublime de Jesus. Amém. Senhor muito vos abençoe. Desejo a vocês de todo o meu coração um domingo feliz e abençoado.